Olá, pessoal, tudo bom? Mais um videozinho aí para vocês. Mas olha só, antes da gente começar a falar nesse texto aqui, que é o texto 11, né? Porque frequentemente, daqui para frente, a gente vai falar tipo assim, vetor U na base B, vetor U na base alfa, né? Vamos falar sobre matriz, mudança de base, certo? Então, essas coisas têm que estar bem claras para vocês, o significado. Então, eu vou procurar dar um exemplo aqui, só para vocês se situarem geometricamente o significado dessas coisas, tá? Para vocês entenderem o que significa um determinado vetor escrito numa determinada base. Eu não sei se eu já fiz uma explanação semelhante, mas eu não me lembro, né? Eu teria que rever todos os outros vídeos, mas se eu fiz, né? Eu acho que eu vou fazer alguma aqui mais detalhada, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, vamos lá. A gente precisa explicar melhor essa situação. Então, vamos a um exemplo aqui. Ih, tá vermelhinho. Pera lá. Vamos colocar pretinho aqui. Isso. Olha só. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, no R3, no R2, porque fazendo R3 isso vai ficar muito louco. Vamos imaginar que eu tenho uma base B', né, composta pelos seguintes vetores: 2, 1 e 1, 3. Olha, eu lembro que eu já falei, isso eu me lembro, que eu já falei num vídeo anterior, que a ordem com que os elementos da base vão estar escritos, né, vai interferir nas coordenadas de um determinado vetor, vai interferir, inclusive, na matriz da transformação, tá? Então, é importante a gente respeitar a ordem com que os vetores estão escritos na base, nessa situação. Vamos pegar aqui um vetor U, tá? Que é o vetor 4 menos 3. Eu tenho aqui esse vetor. Bom, algebricamente, o que seria escrever esse vetor U, né, na base B'? O que vai corresponder escrever U na base B'. Porque aqui ele está escrito na base canônica, naquela base 1001 que a gente conhece, tá? Então, notem, eu vou fazer um desenhozinho aqui. Ih, ficou muito torto. Notem o que é escrever esse vetor U, né, nessa base canônica. Isso aí vocês sabem, né? Isso aí vocês aprenderam já. Então, assim, é só para poder fazer uma analogia depois. Então, eu vou pegar 4 unidades aqui. Por quê? Porque eu vou pegar 4 unidades desse vetorzinho aqui, que é o vetorzinho 1, 0, tá? Então, escrever o vetor U na base canônica é escrever assim, 4 que multiplica o vetor 1, 0, né? Menos 3, porque é a outra coordenada, que multiplica o vetor 0, 1. Ou seja, eu vou pegar 4 unidades do vetor 1, 0, na mesma direção dele, em sentido, né? Menos 3 unidades do vetor 0, 1. Aí eu estou mudando até o sentido do vetor, por isso, porque eu estou multiplicando por menos 3. Então, isso vai ficar assim, né? 4, aí eu marco aqui, tá? Quer dizer, eu marquei 4 unidades desse primeiro vetor e menos 3 unidades do segundo vetor, esse vetorzinho aqui, 0, 1. Só que eu vou marcar para baixo, porque eu vou considerar menos 3 unidades dele. Então, 1, 2, 3 aqui. Então, menos 3, aí fica sendo esse vetor aqui. Por que que é esse, então, quando a gente faz assim, né? E a gente marca aqui o vetor U. Por quê? Porque eu estou fazendo a soma deste vetor, né? Do vetor 4 vezes 1, 0, né? Esse vetor aqui, mais esse vetor aqui, que é menos 3 unidades do vetor 0, 1, tá? Então, a soma desses dois vetores, né? Desse com esse aqui, né? Eu vou usar a regra do paralelogramo, que nesse caso aqui é um retângulo,
tá? Porque as coordenadas, né, que a gente conhece, né, o eixo x e o eixo y formam 90 graus. Então, a soma acaba sendo o vetor da diagonal ali, tá? Então, essa é a ideia, vocês já sabem isso, né? Desde muito tempo atrás. Mas esse é o foco, é importante saber com essa profundidade, tá? Então, vamos escrever o vetor U nessa base B' nova aqui que eu estou indicando, tá? Então, eu vou escrever 4 menos 3. Isso tem que ser igual à primeira coordenada de U nessa base, que multiplica o primeiro vetor da base, mais a segunda coordenada desse vetor, né, escrito nessa base, que multiplica a segunda coordenada, tá certo? Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, só que com a base B. Desculpa, B'. Vamos chamar de base B? Porque a base canônica já tem outro nome, tá? Bem, então isso aí acaba sendo uma combinação linear, né? Aquilo que a gente já falou. Isso vai render o sistema 2A mais B igual a 4, tá? Que é a primeira coordenada, né? E A mais 3B igual a menos 3. Então, eu tenho esse sisteminha para resolver. Bem, eu vou multiplicar essa equaçãozinha aqui por menos 2. Precisa resolver por escalonamento, porque esse aqui está muito simples, né? Então, menos 2A menos 6B igual a 6. Somando aqui, a gente cancela. Então, eu vou ficar com menos 5B igual a 10, onde o B é menos 2, tá? E substituindo aqui, né? Se o B é menos 2, eu vou ficar com A igual a 3, tá? Então, eu vou dizer que o vetor U, escrito na base B, eu já vi escrito assim ou sem o colchete, tá? Às vezes eu boto, às vezes eu não boto colchete, mas quando eu explicito que está na base B, né? Eu coloco assim. Então, esse vetor U na base B vai ser o vetor 3 menos 2. Tá vendo? Então, é importante a questão da ordem dos vetores aqui na base, porque ela vai afetar a ordem das coordenadas. Se eu tivesse invertido ali, as coordenadas iam ficar invertidas, né? Mas agora vamos ver isso geometricamente, tá certo? Geometricamente. Vamos ver se eu consigo desenhar o mais preciso possível, né? É porque é bem complicadinho a gente escrever na tela aqui. Tem régua, mas aí acho que vai demorar se eu ficar pegando a régua. Vamos lá. De novo, eu vou representar o meu vetor U, né? Como estava ali. Ó. Vou fazer uma escala um pouquinho maior. 3, 4. 1, 2, 3. Então, opa, esse 4 parece que ficou... Ah, apagou tudo de todos. Ah, gente, peraí. Vou apagar geral aqui. Pronto. Fazer de novo, que eu acho que aquela unidade do 3 embaixo ficou muito grande. Pronto. 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3. Pronto, aqui 4, aqui menos 3. Então, o vetor U, ele vai estar aqui. Tá? Esse é o vetor U. Olha, agora eu vou colocar aqui os vetores da minha base. Olha lá. Olha os vetores quais são. Tá cá em cima. Ó, 2, 1 e 1, 3. Então, é 2, 1, tá? 2, 1. Aqui. Este vetor. São os vetores dessa base. E o 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Aqui. Esse vetorzinho aqui. Olha só. Então, é como se eu estivesse trocando, né, o meu eixo x, y, por um outro eixo, um outro sistema de eixo. Agora eu vou trocar a corzinha aqui, vou botar vermelhinho, tá? Um outro sistema de eixo. O meu x', que vai ser um novo x, né, vai ter a direção do vetor 2, 1, tá? Então, é como se fosse esse novo eixo aqui.
tá? Esse, então, é o meu x'. E o meu y' vai ser na mesma direção do segundo vetor da base. Então, é o que seria esse eixo aqui, tá? Y', ok? Ficou meio tortinho, mas acho que dá para entender. Bem, como é que a gente vai determinar, então, quais são as somas vetoriais, né? As somas de vetor representadas aqui nessa combinação linear aqui. Olha só, vamos fazer aqui, remeter aqui a situação padrão, né? Que a gente já conhece. Quando eu pego a ponta do meu vetor U e traço uma paralela ao eixo Y, depois eu traço uma paralela ao eixo X, tá? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a ponta do meu vetor U, tá? Vou traçar uma paralela ao meu eixo Y'. Quando eu faço isso, eu acho a interseção dele no eixo X', né? Então, olha lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, bacaninha fazer aqui. Pronto, seria aqui, tá? E depois eu passo pela ponta de U também, eu traço uma paralela ao meu eixo X. Eu acho que vou ter que prolongar um cadinho esse aqui. Ih, ficou ruim. Peraí. Prolongar um cadinho aqui. Pronto. Menos pior. Então, eu vou passar aqui uma paralela ao meu eixo X', tá? Passando pela ponta de U aqui. Então, eu acho que deve ficar aqui assim, tá? Então, essa pontilhada aqui, essa linha pontilhada, ela tá paralela a X', e essa outra linha pontilhada aqui, deixa eu reforçar, tá? Estaria paralela ao Y'. Então, é a soma, o U é a soma deste vetor aqui, tá? Com este vetor aqui. Repara que esse vetor em cima do eixo X' corresponde aproximadamente, né, porque eu fiz assim a mão livre, a 3 unidades, né, desse vetor aqui, primeiro vetor da base, tá? Então, eu estou pegando 3 unidades deste vetor 2, 1, né? Por isso, a coordenada no vetor U da base B é 3, porque está na direção do X', do primeiro vetor da base. E depois, repara que eu vou ter como se fossem 2 unidades, né, deste vetor aqui, do segundo vetor da base, tá? Só que menos 2 vezes ele, olha aqui, ó, menos 1, menos 2, tá? Então, por isso, é a segunda coordenada do vetor U nessa base. Então, não sei se eu consegui fazer vocês entenderem. Quando a gente troca a base, né, que a gente está escrevendo um determinado vetor, na verdade, a gente não troca o vetor de lugar. O que a gente troca são os eixos de referência, né? Os eixos coordenados. Então, quando eu saio da base canônica e vou para uma outra base B, ou Belinha, sei lá que nome que vai dar, né? Eu estou, na verdade, trocando o meu referencial, tá certo? Então, mas o sistema de você escrever um determinado vetor é o mesmo que se fosse aqui no meu referencial cartesiano, que vocês sabem desde a quinta série, né? Então, essa é a ideia. Então, quando eu estiver falando de vetor escrito na base, matriz da transformação da base B para a base B', tá? Aí vocês já vão saber que é por causa de uma troca de referencial, tá? E por que é interessante você fazer isso? Porque determinadas situações, né, para você especificar uma transformação linear, em determinados momentos é mais fácil de você determinar que transformação é essa quando você troca o sistema de eixos. A gente vai ver um exemplo mais lá para frente, tá? Então, esse primeiro videozinho foi mais para explicar para vocês realmente o significado dessa coisa de base, tá bom? Então, minha gente, até logo. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo para iniciar, então, o nosso texto 11, tá bom? Até logo.